Capítulo 1. Implacável. O fim das coisas é melhor que seu início. Eclesiastes 7, 8. Imagine que você concorda comigo nisto. Como terminamos é mais importante do que como começamos. Na vida cristã, o final será ouvir Nosso Senhor dizer: "Muito bem, meu servo bom e fiel." O que será necessário para que eu e você possamos ouvir essas palavras extraordinárias daquele que significa tudo para nós? Terminar bem requer viver bem. Isso certamente inclui saber como nunca desistir. Significa ter um espírito implacável. Como adquirimos isso? E por que isso é tão importante? Sinceramente, estou preocupado porque muitos crentes não terminarão bem. Certa vez, Deus me deu uma visão clara relacionada ao tema deste livro. Um homem estava remando um barco contra a corrente forte de um rio. Ele estava esforçando-se para avançar contra o fluxo de água, uma tarefa difícil, mas realizável. Outros barcos maiores, luxuosos e cheios de pessoas frequentemente passavam por ele indo direção rio abaixo. As pessoas nesses barcos estavam rindo e bebendo à vontade, ocasionalmente. Elas olhavam para o homem batalhando contra a corrente e zombavam dele. Ele tinha que lutar por cada centímetro de progresso, enquanto aquelas pessoas não precisavam fazer absolutamente nenhum esforço. Depois de um tempo, o homem se cansou de lutar contra a corrente. Cansado e desencorajado, ele suspendeu os remos. Por alguns instantes ele continuou a flutuar no rio acima, mas logo parou. Então algo triste e terrível aconteceu. Apesar de ainda estar direcionado para cima, seu barco a remo começou a ser levado rio abaixo pela corrente. Logo o homem notou outro barco de festa. Esse era diferente dos outros, porque, assim como seu barco a remo estava direcionado para cima, mas estavam sendo levados para baixo pela corrente. Esse também transportava pessoas que riam e socializavam-se à vontade, já que estava direcionado para cima. A direção que o homem queria seguir. Ele decidiu juntar-se àquelas pessoas. Agora tornaram-se um grupo unido. Ao contrário dos outros barcos de festa que viajavam rio abaixo, esse barco estava direcionado para cima, mas infelizmente continuou a flutuar rio abaixo contra a corrente. Qual é a interpretação dessa visão? O rio representa o mundo e o barco a remo o nosso corpo humano, que nos permite viver e funcionar neste mundo. O homem no barco a remo é um crente. Seus remos representam a graça imerecida de Deus. Os barcos de festa simbolizam aqueles unidos em um propósito, e a corrente do rio representa o fluir do mundo, que está sob o manejo do maligno. Com os remos da graça, o homem tem a habilidade de resistir à corrente e direcionar-se ao destino de avançar ao reino de Deus. Sua força física representa sua fé. Infelizmente, sua força decai e se cansa da batalha. Ele acha que não tem o que é necessário, mas na verdade tem. Consequentemente, ele fica sem energia e desiste. Uma vez que o homem desiste de remar, o barco continua a mover-se rio acima, por um curto período, por causa do resquício de aceleração. E é aí que entra o engano. Ele ainda vê algum fruto em sua vida, mesmo que isso não o impulsione mais. Ele erroneamente pensa que pode viver tranquilamente, sem estar alerta e vigiar, e ainda assim ter uma vida cristã bem-sucedida. Finalmente, o barco atinge um período de calmaria e depois começa a mover-se para trás, rio abaixo. A princípio devagar, mas eventualmente na mesma velocidade que a corrente. Esse é o segredo da visão. Apesar de seu barco ainda apontar para a direção rio acima, o homem é levado pela força contrária da corrente. Ele tem a aparência do cristianismo, conhece a palavra, os louvores e a conduta do reino, mas na realidade está se conformando com os caminhos do mundo. Veja 1 João 2, do 15 ao 17. Eventualmente, nosso protagonista vê outro barco, mas um grupo de crentes como ele.
Eles se consideram parte da igreja, porque também estão direcionados rio acima. Eles conhecem a palavra, os louvores e as condutas. No entanto, estão à vontade porque estabeleceram uma vida cristã sem frutos e estão sob o agir do inimigo que controla a correnteza. Aqueles que estão nesse barco do cristianismo não são mais perseguidos ou zombados, mas são aceitos e saudados pelos influenciadores deste mundo. Eles não perseguem o alvo principal, como o apóstolo Paulo encoraja que todo crente fizesse. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Na verdade, esses crentes flutuantes têm pouca ou nenhuma resistência aos caminhos mundanos. Considere que o apóstolo João escreveu: praticamente tudo que há no mundo, nossas vontades, querer tudo para si e querer ser importante, não tem nada a ver com o Pai, apenas nos isola dele. O mundo e todo o seu eu quero, passam, mas aquele que faz que Deus quer permanecerá para sempre. 1 João 2, 16 e 17, tradução livre do inglês. A visão que descrevi para você retrata 3 diferentes tipos de pessoas: o crente, o ímpio e o enganado. O ímpio é levado com a correnteza, abstraído pela realidade do eu quero. O crente deve perseguir na luta da fé para atingir o avanço do reino. O enganado esconde seus motivos egoístas através de uma aparência cristã e do mau uso das escrituras. Sei que essa visão representa um panorama intrigante das pessoas da fé atualmente, mas nos faz chegar a uma questão vitalmente importante: com qual delas pareço? Afinal, a palavra de Deus nos ordena: examinem-se para ver se estão sólidos na fé. Não fiquem à toa sem se importar com nada. Façam testes regulares. Vocês precisam de evidência de primeira mão e não meramente ouvir que Jesus Cristo está em vocês. Provem-se a si mesmos. Se não forem aprovados, tomem alguma providência. 2 Coríntios 13, 5, tradução livre do inglês. Após ter tido essa visão e descoberto sua interpretação, eu me tornei ainda mais convicto sobre as seguintes palavras escritas aos hebreus cristãos. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Cuidem-se que ninguém se exclua da graça de Deus. Hebreus 12, do 12 ao 13 e 15. Como filhos de Deus, deveríamos querer desesperadamente chegar ao fim com sucesso para a sua glória. Nunca deveríamos nos afastar da graça de Deus perdendo as forças, guardando os nossos remos e fluindo com a correnteza do sistema deste mundo. Na Bíblia, podemos encontrar exemplos do que acontece quando pessoas terminam a corrida com sucesso ou não. Considere Salomão, filho de Davi, o mais sábio, rico e poderoso homem de seu tempo. Ele atingiu alturas que nenhum homem em gerações anteriores ou posteriores chegou perto de alcançar. Entretanto, ele vacilou, aposentou seus remos na última parte do seu reino, afastando seu coração de Deus e aliando-se com o sistema do mundo. Já que Salomão tinha muitas mulheres estrangeiras, enfrentou conflitos tremendos em seu lar, por ser firme em sua aliança e obediência somente a Jeová. Para manter a paz, ele não se manteve fiel a Deus, mas constituiu altares e até adorou os deuses estrangeiros de suas esposas. Salomão sofreu muito por causa da sua insensatez, mas seus filhos e netos foram afetados mais profundamente. O reino que estava em suas mãos, que foi fortalecido pela fidelidade de Davi e que se tornou mais forte ainda com o excelente começo de Salomão, sofreu, foi dividido e perdeu o vigor por causa da sua falha em não terminar bem a corrida da fé. A história de Israel teria sido significativamente diferente se Salomão tivesse permanecido implacável. Agora vamos comparar Salomão com João Batista. João foi resoluto e apegou-se à verdade, proclamando-a e a vivendo valentemente. Assim como Salomão enfrentou adversidades,
Mas as consequências de João foram bem piores, pois não foram algumas esposas, mas o rei de Judá que não aceitou a verdade que João pregava. Salomão enfrentou conflito em seu lar, enquanto João enfrentou prisão, tortura e morte. Ainda assim, em face de consequências tão cruéis e extremas, João permaneceu imóvel em sua postura de fé, tanto em sua forma de viver e quanto na mensagem que proclamava. Resultado: o legado de João foi superior ao de Salomão. Não foram somente eles que lidaram com a adversidade, a forte correnteza de um rio. Nós também a enfrentamos. Estamos em uma batalha séria contra os valores vãos e superficiais do mundo. A influência dele é poderosa, enganosa e sedutora. Por isso é muito fácil pensar que não há problema em desanimar, desistir e deixar de ser levado pela correnteza. A única forma pela qual podemos terminar fortes é sendo implacáveis em nossa fé. Fazendo isso, nos tornaremos uma ameaça genuína para o reino das trevas. Um espírito implacável. O que significa ser implacável? O termo descreve uma atitude ou postura que é resoluta, persistente e inflexível, ou seja, não murcha. Murchar é se tornar brando, entregar os pontos. Alguns sinônimos que ajudam a definir implacável são inflexível, rigoroso, severo, imparável, tenaz e obstinado. Outras descrições incluem constante, corajoso, firme, persistente e rigoroso. Implacabilidade é um termo às vezes aplicado a algo mau, uma força inflexível, mas para nossa discussão iremos considerá-lo de uma forma positiva. Portanto, iremos aplicá-lo a alguém que é valente, corajoso e determinado a completar a tarefa. Por um período curto ou longo, um coração implacável quer terminar de acordo com o fim desejado. Nada irá detê-lo de cumprir o objetivo. Quando contemplamos um crente implacável, estamos falando sobre aquele que é absolutamente inflexível na fé, na esperança e na obediência a Deus. Não importa a adversidade. O crente implacável comprometido de todos os modos a terminar com sucesso. É um feitor de história no mais verdadeiro sentido e será eternamente conhecido pelo céu como aquele que garantiu muito bem do Mestre. Essas palavras sobre ser implacável nem sempre descreverão um homem que conheço muito bem, eu. Na verdade, em vez de ter um espírito implacável, eu tinha um espírito desistente. Para ser claro, eu era um covarde. Tornei-me filho de Deus em 1979, enquanto estudava na Purdue University. Quando terminei aquele semestre, voltei para casa com tanto entusiasmo que imediatamente compartilhei da minha nova fé com os meus pais católicos. A resposta da minha mãe: John, essa é só mais uma de suas modinhas? Você vai desistir assim como já desistiu de todas as outras coisas? A picada penetrante do comentário dela não foi suas palavras negativas em tom de acusação. Não. Foi o contrário, pois ela estava certa. Eu tinha um passado de desistir de quase tudo. Lembro de me lutar contra o medo, como solteiro, de que nunca teria um casamento duradouro. Eu costumava parar de sair com as garotas depois do segundo ou terceiro encontro. Elas eram atraentes, talentosas e possuíam grandes personalidades, mas eu me cansava delas. Outros caras saíram com essas mesmas garotas e desenvolveriam um relacionamento duradouro, mas meu padrão era o de pular de uma garota para outra. E não era apenas nesse aspecto que eu desistia fácil. Comecei a fazer aulas de piano e 6 meses depois já estava implorando para não ir mais às aulas. Mas meus pais não permitiram. Finalmente me tornei um aluno tão apático que minha professora de piano conversou com os meus pais para que pudessem me deixar desistir de praticar tocar piano. Em todos os seus anos lecionando música, eu fui o único aluno a quem ela encorajou a desistir. Um tempo depois, eu disse a meus pais que queria ter aulas de violão. Compramos um violão caro e eu então comecei a ficar bastante empolgado, mas isso durou apenas alguns meses. Nos esportes, o mesmo resultado. Eu jogava beisebol, mas parei depois de 2 anos.
Depois foi o basquete, que durou somente uma temporada. Logo após veio o golfe, novamente só uma temporada. Corrida, o mesmo resultado. E a lista continua. Eu começava a ler livros, mas nunca terminava. Na escola, li apenas um livro por completo, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. A leitura dele era obrigatória, e já que o livro era curto e eu gostava de pesca, eu decidi terminá-lo de lê-lo. Eu me associava a clubes, mas saía após um curto período. Eu tinha interesses variados e comprava equipamentos caros somente para deixá-los no armário enferrujando por falta de uso, depois de um começo empolgante. Em resumo, minha mãe estava certa em sua declaração. Eu repetiria meu padrão estabelecido? Eu desistiria de minha nova paixão? Minha nova fé achada em Deus? Ser cristão? Minha Bíblia e meus livros de estudos acabariam no armário como todos os meus outros interesses deixados de lado? A boa notícia é que esse antigo covarde tem estado apaixonado por Jesus Cristo até agora, por mais de 30 anos. Hoje sou tão comprometido ou até mais como eu era quando voltei para casa e contei aos meus pais sobre minha nova fé. O Deus Todo-Poderoso, meu Pai, me fez deixar de ser alguém que desistia ou se cansava facilmente. Através de seu Espírito Santo, Ele formou em mim a virtude de um espírito implacável. Deus me fez um crente implacável. Se você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, essa mesma virtude está disponível para você, mas ela tem que ser desenvolvida. Esse é o propósito deste livro, revelar como podemos melhorar essa habilidade que Deus nos deu livremente para vivermos bem e terminarmos a corrida com sucesso. Deus escreveu um livro sobre você. Você consegue enxergar quem você é e o quanto Deus precisa que você cumpra seu destino avançando a causa dele na terra? O fato de que Deus depende de você é uma surpresa? Deus tem um curso de vida desenhado especificamente para você. Sua vida inteira foi mapeada antes do seu nascimento. O salmista declara: "Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir." Salmos 139, 16. Deus escreveu um livro sobre você antes de sua mãe pensar em ter você. Antes que houvesse passado um único dia de vida. Celebridades e governantes não são os únicos que possuem livros contendo suas histórias de vida. A sua também está escrita, mas o que é incrível é o seguinte: foi criada e escrita por Deus antes de você nascer. Você pode até protestar: "John, você não sabe do que está falando. Minha vida tem tido machucados, contusões e destroços devido às minhas más escolhas. Deus foi o autor disso?" Não, milhares de vezes não. Deus planejou nossas vidas e depende de nós para fazer as escolhas corretas a fim de caminhar na emocionante rota que Ele criou para nós. Escolhas erradas podem nos tirar do caminho, mas o arrependimento genuíno pode direcionar o barco. Você pode perguntar novamente: mas coisas horríveis aconteceram e não foram resultado de más escolhas. A vida tem me dado golpes duros. Deus foi o autor dessas decepções e dificuldades? Novamente, não. Vivemos em um mundo fracassado. Consequentemente, Jesus disse que teríamos tribulações e sofreríamos adversidades. A boa notícia é que, como Deus sabia a maneira que o diabo usaria para nos derrotar antes de nascermos, em sua sabedoria criou caminhos para escaparmos e sairmos triunfantes. É por isso que, em sua palavra, ele chama os crentes implacáveis de vencedores. Hebreus 12:1 nos exorta: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus colocou uma corrida diante de cada um de seus filhos, para chegar ao fim com sucesso. Teremos que correr com persistência ou implacabilidade. Não há como terminá-la de outra forma. É interessante notar que essa é a única virtude destacada nessa passagem. O autor não diz corramos com alegria, ou corramos com propósito, ou corramos com seriedade.
Não me entenda mal. Felicidade, propósito e seriedade, assim como outras virtudes, são importantes para a caminhada cristã, mas a virtude-chave é implacabilidade. É preciso um espírito implacável para completar a tarefa. Terminar com sucesso requer persistência e paciência. Eu amo a tradução de Hebreus 12:1 da Bíblia A Mensagem. Comece a correr e nunca desista. Completar o percurso é crucial, não só para nós, mas também para aqueles que serão influenciados por nós. É importante não recuar ou desviar-se do caminho que Deus colocou diante de nós. Se você é um filho de Deus, você tem o que é necessário. Deus pôs o poder que capacita, o Espírito Santo em nós. Se você permanecer constante, poderá declarar, como o apóstolo Paulo: terminei a corrida e permaneci fiel. 2 Timóteo 4:7. Talvez você esteja enfrentando adversidades em seu casamento, família, emprego, negócio, escola, finanças, saúde ou qualquer outra área. Sua situação pode parecer sem solução. Uma correnteza exaustiva e intimidadora está tentando fazer com que você desista e comece a flutuar rio abaixo. A boa notícia é que, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos 10:27. Não importa quão duras as circunstâncias, elas não são impossíveis para Deus. Porém, Jesus colocou uma importante condição nessa promessa. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. É preciso ser um crente implacável para ver o impossível se tornar possível. É o que quer dizer essa mensagem: enfrentar o que está além da capacidade humana e, pela força e graça de Deus, ver o impossível tornar-se possível. Ouça-me, Deus deseja chamá-lo de grande aos olhos do Senhor. Lucas 1:15. Ele é por você e ninguém quer seu sucesso mais do que ele mesmo. Ele preparou uma vida fabulosa para você e vê um grande fim, em que você deixará um legado de fé e grandeza para o benefício dos outros. Mas tudo isso é contagiante ao fato de você ser um crente implacável. Você deve estar pensando, mas John, sinceramente, eu não sou uma pessoa persistente. Eu sempre desisto em situações difíceis. Se isso descreve você, há mais boas notícias. Seu passado não importa, pois por causa da graça de Jesus Cristo, você não está condenado a repetir o passado. É realmente possível ser um cristão implacável e terminar bem a corrida. Você é um candidato à grande alegria de ver um fim desejável, seja por um curto período ou por sua vida toda. Você é destinado a ser grande aos olhos de Deus. Essa é sua promessa. Não há como escapar de enfrentar adversidades à espera de cada um de nós, se seguirmos o caminho de Jesus. As estacas são altas e as recompensas eternas inestimáveis. Temos um inimigo cruel que quer destruir nossa influência e acabar com a nossa missão dada por Deus. Para Satanás, somos uma ameaça a ser impedida. Na verdade, ele só estará feliz quando estivermos mortos. Mas por causa do que aconteceu na cruz, Satanás é um adversário derrotado. Toda batalha que enfrentamos contra ele já está vencida. Entretanto, ainda temos que lutar contra ele e seus seguidores e suas influências, implacavelmente. Juntos aprenderemos como. Você foi criado para fazer a diferença neste mundo. Você é um filho do rei, destinado a governar a favor dele. As chaves para o reino estão em seu bolso. Ao caminhar junto dele e comprometer-se a ser implacável na fé, ele lhe dará a força e a direção que você precisa para vencer a forte correnteza que vem contra você. Antes de continuarmos, vamos nos comprometer a essa jornada juntamente com o Senhor. Querido Deus, que enquanto eu leio este livro, o Teu Espírito Santo me ensine e me ilumine. Quero mais do que uma mera informação ou inspiração. Quero conhecer a riqueza, a grandeza do chamado do Senhor colocou em minha vida. Quero conhecer o poder que o Senhor me deu para completar meu destino. Através dessa mensagem, me fortaleça para estar firme na verdade e implacável na batalha contra qualquer adversidade que se levantar para impedir o que o Senhor quer fazer através de mim. Trouxeste-me até aqui.
Oro para que a mensagem sobre ser implacável me ajude a cumprir teu plano divino, glorificando teu nome e alegrando teu coração. Faço esse pedido em nome de Jesus. Amém.